Bem-vindos de volta. Nessa aula nós iremos falar sobre o Naive Bayes. O Naive Bayes é um outro algoritmo de classificação. Então, vocês devem lembrar que nas aulas passadas nós falamos sobre a regressão logística, que é um algoritmo de classificação baseado em um modelo linear, basicamente uma soma ponderada entre os atributos e pesos. Esses pesos são aprendidos, né, a partir dos dados que a gente tem. E a regressão logística tem uma particularidade interessante, é que no final o algoritmo nos dá uma probabilidade como estimativa. Só que essa probabilidade ela não é calculada da forma que normalmente nós estamos acostumados a calcular probabilidade, ou seja, usando frequências relativas de ocorrência de eventos, né? Lá na regressão logística a probabilidade é calculada por meio da função sigmoide, que recebe o score e aí converte esse score num valor entre 0 e 1, né, que pode ser interpretado como probabilidade. Certo? O Naive Bayes é um algoritmo, por sua vez, puramente probabilístico, onde a gente vai calcular essas probabilidades, de fato, usando frequências relativas de ocorrência. Certo? Então vamos lá. O Naive Bayes é um método de classificação probabilístico, como eu falei antes, puramente probabilístico, né? Ele é simples, fácil de entender, mas mesmo assim bastante eficiente em muitos problemas, em especial problemas relacionados à classificação de texto, como por exemplo análise de sentimento, né? O naive do nome do método, né, que significa ingênuo em inglês, ele advém do fato de que o Naive Bayes assume que os atributos são independentes entre si. E aí quando eu falo independente, eu estou usando aqui uma conotação de fato probabilística, né? E isso, claro, simplifica o problema bastante. Na grande maioria dos casos, os atributos não são de fato independentes, mas mesmo assim o algoritmo tem um desempenho razoável em muitos problemas. Daqui a pouco a gente vai explicar de forma mais concreta o que significa isso. Okay? E ele também é simples, fácil de implementar e bastante rápido. Certo? Então é uma excelente alternativa, né, para você ter na sua caixinha de ferramentas de algoritmos quando for realizar classificação em texto. Tá? Bom, a gente vai motivar o Naive Bayes no contexto, mais uma vez, de análise de sentimento, né, que é uma tarefa bem legal e muito utilizada no contexto de texto. Ou seja, você tem um certo texto, você quer classificar esse texto, por exemplo, de acordo com algum sentimento. Normalmente, a versão mais simples desse problema é uma versão binária, onde a gente quer classificar, por exemplo, o texto entre positivo e negativo. E aí tem várias versões desse problema, onde a gente tem mais sentimento, onde a gente tem humor, onde o sentimento pode não ser simplesmente estar numa escala categórica, mas numa escala numérica. Mas aqui, para motivar o problema, a gente vai usar a versão mais simples, que é a análise de sentimento binário, por exemplo, entre positivo e negativo. Ok? Mas antes da gente falar sobre o método em si, vamos fazer uma breve revisão sobre probabilidade, ok? Bom, então imagina que aqui são os nossos tweets, né? E aqui em verde tem os tweets positivos e em laranja eu tenho os meus tweets negativos, certo? Se eu quiser saber, por exemplo, a probabilidade de um tweet ser positivo, né? Isso seria basicamente a quantidade de tweets positivos, né, esse n pos aqui, dividido pela quantidade total de tweets na minha base, representado nesse caso por n. Ou seja, isso aqui que eu quero dizer com frequência relativa, né? Então, basicamente a quantidade de vezes que o evento de interesse aconteceu, dividido pelo meu espaço amostral, né? Então a probabilidade de um tweet ser positivo, nesse caso, é 0,65. E se eu quiser saber qual é a probabilidade de um tweet ser negativo, eu posso fazer a mesma coisa, ou seja, dividir a quantidade de tweets negativos pelo total, ou eu posso usar a regra da probabilidade de que as probabilidades de todos os meus eventos eles devem somar 1. Nesse caso, como eu tenho 2 eventos somente, né, o meu espaço amostral aqui é dividido em 2 eventos somente, positivo e negativo, isso quer dizer que a probabilidade de positivo mais a probabilidade de negativo tem que somar 1. E aí, de outra forma, a probabilidade de negativo, então, é 1 menos a probabilidade de positivo, né? Que nesse caso é 0,35. E aí 0,35 mais 0,65 é 1. Ok?
Certo. Vamos ver agora o que acontece se a gente tiver, por exemplo, mais um evento. Nesse caso, o evento aqui é a ocorrência da palavra feliz, em alguns desses tweets. E aí eu tenho aqui os tweets em que o feliz ocorre, são esses tweets aqui com borda azul. Tá? Então tem 3 tweets positivos e um negativo onde a palavra feliz ocorre. E aí digamos que eu quero agora, por exemplo, saber a probabilidade conjunta, né, de um tweet ser positivo e da palavra feliz ter ocorrido, certo? E aí isso vai ser basicamente a quantidade de vezes que esses eventos, né, ocorreram, ou seja, feliz e positivo, dividido pela quantidade total de tweets na minha base, certo? Talvez fique mais fácil de entender se a gente usar um diagrama de Venn, né? Então, o que acontece aqui? Então, a gente tem o nosso conjunto, por exemplo, de tweets positivos, não é? Aqui a gente vai ter um conjunto, né, de ocorrências da palavra feliz e a gente tem uma interseção aqui entre tweets que são positivos e tweets em que feliz ocorre, né? E aqui tem os tweets em que feliz ocorre e não são positivos, nesse caso os tweets negativos, ok? Bom, essa foi a probabilidade conjunta de 2 eventos e vamos falar agora sobre a probabilidade condicional, né? Então, se eu precisar saber, por exemplo, qual é a probabilidade de positivo dado que feliz ocorreu, por exemplo, né? Positivo dado que feliz ocorreu. A ideia aqui é basicamente o seguinte, você vai fazer um filtro naqueles tweets em que feliz ocorreu, e aí você, dentre esses tweets, você vai ver a porcentagem desses que são positivos, né? Então, esse condicional aqui você pode imaginar como um filtro, né? Então, primeiro me dê os tweets em que feliz ocorre, e desses tweets eu vou contar, né, quantos são positivos. E aí, nesse caso, vamos ver. Esquece essa fórmula aqui por enquanto, e vamos basicamente fazer isso que eu acabei de dizer. Então, primeiro, quantos tweets eu tenho onde feliz ocorreu? 4, certo? E desses, quantos são positivos? 3. Então, 3 dividido por 4, 0,75. Não é isso? Se a gente for olhar a fórmula é essa aqui. Basicamente essa aqui, né? Eu tenho a probabilidade conjunta de positivo e feliz dividido pela quantidade, ou dividido pela probabilidade feliz, certo? Então, a probabilidade conjunta de positivo e feliz, a gente já fez no slide passado, isso aqui é 3 sobre 20, certo? E a probabilidade feliz, como eu tenho 4 ocorrências de feliz, então é 4 sobre 20, né? Então, divide 20 por 20, aqui eu vou ter 3 sobre 4, né, como está aqui no resultado, ok? Um outro conceito que é super importante, inclusive, esse conceito empresta um nome, né, para esse método objetivo dessa aula, que é o naive Bayes, é a regra ou teorema de Bayes, certo? E o teorema de Bayes basicamente mostra uma forma alternativa de você calcular a probabilidade condicional, né, de 2 eventos, 2 ou mais eventos. Então, por exemplo, aqui a probabilidade condicional de A dado B, nesse caso, pode ser computada como a probabilidade condicional de B dado A vezes a probabilidade de A dividido pela probabilidade de B. Então, basicamente, uma coisa legal da regra de Bayes é que você pode calcular a probabilidade condicional de A dado B em termos da probabilidade condicional de B dado A, certo? E aí é fácil de ver de onde vem essa fórmula se a gente escrever, né, as probabilidades condicionais de A dado B e A dado A. Vamos fazer isso rapidinho agora? Então, você deve lembrar que a outra fórmula que a gente viu para calcular a probabilidade condicional de A dado B é essa aqui, né? Isso aqui é a probabilidade conjunta de A e B dividido
pela probabilidade de B. Certo? De outra forma, a probabilidade de B dado A, né, é igual à probabilidade de B e A dividido pela probabilidade de A. Tá? Só que a probabilidade de B e A é igual à probabilidade de A e B. Então, a gente pode, na verdade, escrever isso aqui, né, dessa forma. A e B. Tá? Então, se a gente isolar aqui a probabilidade de A e B, fica assim. Ó. A probabilidade de A e B agora é dado por probabilidade de B dado A vezes a probabilidade de A. Tá? Então, basicamente, o que eu fiz foi pegar essa fórmula aqui e agora isolei esse termo. Beleza? E agora a gente pode fazer o seguinte, a gente pode substituir agora nessa fórmula aqui, ó, acho que vocês não estão vendo, né, enquanto eu estou falando. Então, deixa eu deixar isso mais explícito. Bom, quero dizer, a gente pode agora pegar a fórmula para a probabilidade conjunta de A e B e substituir aqui, ó, certo? E aí, fazendo isso, a gente vai chegar precisamente na regra de Bayes. Então, substituindo agora esse termo, né, pelo de baixo, a gente vai ter agora probabilidade de B dado A vezes a probabilidade de A dividido pela probabilidade de B. Certo? Essas probabilidades de A e a probabilidade de B às vezes são chamadas de probabilidades a priori. Certo? Então, é assim que a gente chega na fórmula de Bayes. Beleza? Então, a gente vai precisar disso mais na frente. Uma outra coisa que a gente vai precisar é o conceito de independência, né, na probabilidade. Na probabilidade, a gente diz que dois eventos A e B são independentes se a probabilidade conjunta de A e B ela é dada pela probabilidade de A vezes a probabilidade de B. Então, o que está acontecendo aqui é o seguinte, se esses eventos... Então, você lembra que a probabilidade de A e B, né, isso aqui é a probabilidade de A dado B vezes a probabilidade de B. Né? Então, se A e B são independentes, então aqui no caso, esse condicional aqui, ó, entre A e B ele some. Ou seja, se A não depende de B, então a probabilidade agora de A dado B é igual à probabilidade de A. Certo? Então, isso é o conceito de independência, né, na probabilidade. A gente também pode falar de independência condicional. Né? Então, dois eventos A e B são independentes, certo? Dado, né, ou condicionado a um evento C, né, se a probabilidade de A e B dado C é igual à probabilidade de A dado C vezes a probabilidade de B dado C. Então, o que acontece aqui é que os eventos A e B, eles dependem de C, eles são condicionados a C, mas eles são independentes entre si, dado o evento C. Né? Então, isso aqui é um conceito que a gente também vai precisar daqui a pouquinho. Certo? Bom, dito isso, agora a gente pode começar de fato, a desenvolver, né, o algoritmo Naive Bayes. Então, o que a gente quer? O que a gente quer, basicamente, é classificação. Né? Classificação probabilística, isso quer dizer que, dado um texto, por exemplo, dado um tweet, né? Desculpa. Então, dado um texto, né, o que a gente quer é prever a probabilidade, por exemplo, da classe ser positiva. Certo? Então, dado um certo tweet, qual é a probabilidade desse tweet ser positivo? Né? E pela regra da soma da probabilidade, uma vez que a gente sabe a probabilidade desse tweet ser positivo, né, se a gente fizer 1 menos essa probabilidade, a gente vai ter a probabilidade desse tweet ser negativo. Tá? Então, basicamente, aí a gente só precisa calcular uma probabilidade, porque a outra a gente descobre por meio dos axiomas da probabilidade. Certo? Bom, beleza, é isso que a gente quer. Mas um texto, na verdade, um texto é composto por palavras. Né? Então, o que a gente faz aqui, a gente quebra, então, agora, ou expande, né, esse texto
em suas palavras constituintes, e agora a gente tem essa formulação aqui. Onde nessa formulação, em vez do texto, a gente tem as palavras que ocorrem nesse texto. Palavra 1, palavra 2, até a palavra in. Então, dadas essas palavras que ocorrem em um certo tweet, um certo documento de texto, por exemplo, qual é a probabilidade da classe ser positiva, por exemplo. Então, vamos ver agora como é que a gente pode calcular essa probabilidade, certo? Bom, a gente vai usar, nesse caso, a regra de Bayes. Vou começar usando a regra de Bayes. Então, lembra que a regra de Bayes, né, a probabilidade de A dado B é igual à probabilidade de B dado A vezes a probabilidade de A dividido pela probabilidade de B, certo? Então, aqui a gente vai ter a probabilidade, né, desse termo aqui, dado mais, dividido pela probabilidade, né, dessas palavras em conjunto, vezes a probabilidade de mais. Então, aqui é uma aplicação direta da regra de Bayes que eu mostrei para vocês em alguns slides passados, certo? Bom, essa probabilidade conjunta, né, ela não é tão fácil de calcular, certo? Por vários motivos que eu vou deixar para falar um pouquinho mais na frente. E aí o que se faz é o seguinte, como a gente está assumindo que essas palavras aqui elas são independentes ou são independentes condicionadas, né, à classe, ou seja, elas são condicionalmente independentes, né, a gente então vai quebrar essa probabilidade aqui num produto de várias probabilidades usando justamente a regra da independência. Então, a gente vai ter probabilidade de P1 da palavra 1 dado mais, vezes a probabilidade de P2 dado mais, né, 3 pontinhos, até a probabilidade de Pn, que é a última palavra, dado mais, certo? Dividido, no caso aqui, como a gente assume que essas palavras elas não são só independentes de forma condicionada, mas também independentes incondicionalmente, né? Então essa probabilidade aqui também vira um produto de probabilidades, certo? Beleza. Então, no final, né, essa aqui seria a fórmula para calcular essa probabilidade. Uma aplicação direta da regra de Bayes e assumindo que essas palavras são independentes entre si, né, condicionadas à classe ou não condicionadas a nada, certo? E aí no final é o seguinte, para poder, na verdade, estimar, né, a classe final, a gente não precisa saber da probabilidade exata, a gente só precisa saber quem é que tem a maior probabilidade, a classe mais ou a classe menos, né? Se você lembrar, se você pensar bem, esse denominador aqui, ele basicamente só serve para normalizar esse valor aqui do numerador, para garantir que esse valor do numerador ele esteja compreendido entre 0 e 1, certo? Mas como no final a gente só quer saber se a chance da classe C mais é maior do que a classe C menos, a gente pode excluir, certo? Esse denominador, né, e usar somente o valor do numerador. Então, o que a gente faz aqui é o seguinte, essa probabilidade aqui, ela é proporcional ao valor do numerador. E aí a gente, nesse caso, a gente deixa esse cálculo mais barato, porque a gente não precisa mais se preocupar com o denominador, certo? Então, no final, essa probabilidade aqui, ela é calculada por essa expressão, ou seja, a probabilidade de mais, né, vezes esse produtório aqui, que é um produto das probabilidades condicionais de cada palavra de um certo documento de texto, um certo tweet, né, dada a classe de interesse, tá bom? Então, a princípio, essa aqui, pessoal, esse método aqui é chamado de naive Bayes, ok? Vamos ver como é que a gente faz isso na prática, né? Bom, na prática a gente começa fazendo imagina que a gente quer fazer análise de sentimento em tweets, certo? Então você vai ter os seus tweets positivos, você vai ter a sua base de treino, né, onde você vai ter tweets positivos e tweets negativos. Então imagina que a gente tem aqui 2 tweets positivos, 2 tweets negativos. Então eu estou feliz porque meu time ganhou, ou então eu estou feliz, não triste. Eu estou triste porque meu time perdeu, eu estou triste, não feliz. A primeira coisa que você faz é contar a frequência de ocorrência dessas palavras em cada classe. Então, quantas vezes a palavra eu aconteceu em tweets positivos e tweets negativos? Quantas vezes a palavra estou ocorreu em tweets positivos e tweets negativos? E assim por diante, né? Então, você faz isso para todas as palavras. Esse é o primeiro passo, né? Depois disso, a gente precisa agora calcular as probabilidades condicionais
de cada palavra é dada a cada classe, não é isso? Então, basicamente, ó, se você lembrar aqui, cadê o base? Sim, sim, tá aqui, né? Então, são esses termos aqui, ó. Probabilidade da palavra 1 dada classe, probabilidade da palavra 2 dada classe, e assim para todas as palavras, né? Então, a gente vai agora criar uma tabela com as probabilidades condicionais de cada palavra. Então, a probabilidade condicional de eu, por exemplo, dada classe positiva, é a quantidade de vezes que eu ocorreu em tweets positivos dividido por todas as ocorrências de todas as palavras em todos os tweets positivos. E a gente faz a mesma coisa para os tweets negativos, certo? Então a gente vai ter agora essa tabela aqui. Bom, a única coisa que vai faltar agora, para a gente poder calcular, por exemplo, a probabilidade de uma certa classe, dado um certo tweet, vai ser essa probabilidade aqui, ó. Probabilidade de mais ou de menos. Né? E aí é muito simples, aqui a probabilidade de mais, por exemplo, a probabilidade de um tweet ser positivo, ele é basicamente a quantidade de tweets positivos dividido pelo total de tweets. Então aqui eu tenho 2 tweets positivos, por exemplo, dividido pela quantidade total que é 4, 2 sobre 4 vai me dar meio, né? 0,5. Ok? Bom, para terminar, vamos ver um exemplo. Então, eu quero calcular agora, por exemplo, a probabilidade de mais, dado esse tweet aí, eu estou feliz. Tá? E a gente sabe que isso aqui vai ser proporcional a probabilidade de mais, que é 0,5, como a gente já comentou, né? Vezes a probabilidade de eu, dado positivo, que é 0,15, como está aqui, na tabela, certo? Vezes a probabilidade de estou, dado positivo, que é 0,15 também, né? Vezes a probabilidade de feliz, dado positivo, que também é 0,15. Tá? Então, isso aqui vai dar aproximadamente 0,0016, certo? Aí a gente faz a mesma coisa agora para a classe negativa. Negativa, dado tweet, isso aqui é proporcional a probabilidade de menos é também 0,5, que é 2 sobre 4, certo? Vezes a probabilidade de eu, dado negativo, que é 0,16, vezes a probabilidade de estou, dado negativo, também é 0,16, vezes a probabilidade de feliz, dado negativo, que é feliz 0,08. 0,08. Né? Isso aqui é aproximadamente 0,001. 0,001. Né? Então, como a probabilidade de mais, dado o tweet, é maior do que a probabilidade de menos, dado o tweet, certo? A gente classifica esse tweet aí na classe positiva. Certo, pessoal? Então, é assim que funciona o Naive Bayes, certo? Bom, vocês devem ter percebido aqui, tem duas coisas que eu quero que vocês percebam agora. A primeira é, a gente está multiplicando vários números entre 0 e 1. Né? Então, a gente tem um risco, a gente corre um risco aqui de ter algum estouro, estouro de precisão, underflow. Né? O outro risco é que a gente pode ter casos em que a gente não tem a ocorrência de alguma palavra em alguma classe. Por exemplo, aqui, ó, a palavra porque, né, ela não ocorre na classe negativa. Então, quando a gente for calcular algum tweet que aparece porque, né, e a gente quer saber a probabilidade na classe negativa, vai ter algum zero aqui no meio que vai zerar todo o cálculo. Né? Então, a gente precisa contornar esses dois problemas. Primeiro, underflow e ocorrências ou não ocorrências, né, de palavras em alguma classe. Então, no próximo vídeo, a gente vai ver justamente isso e até lá.